Você já se perguntou o que se esconde nas sombras, nas horas em que o mundo parece respirar mais devagar? À meia-noite, a linha entre o real e o sobrenatural se dissolve, e o medo não é mais uma emoção, mas uma presença viva. A porteira, um lugar envolto em mistério, não é apenas uma passagem. É um convite para o desconhecido, onde algo sombrio e inexplicável aguarda. Você teria coragem de cruzar esse limite, de enfrentar o que está além, mesmo sabendo que o medo é uma força poderosa? Aqueles que se aventuram não sabem o que os espera, mas uma coisa é certa: o que está além da porteira mudará tudo. A pergunta é simples: você tem coragem de enfrentar o medo, ou ele vai te engolir? À meia-noite, o silêncio na fazenda era denso como a neblina que serpenteava pelo campo. A velha porteira, com suas tábuas lascadas e correntes enferrujadas, parecia pulsar no escuro, quase viva. Diziam que quem ousasse cruzá-la depois das 12 badaladas nunca mais voltava para contar o que viu. No entanto, isso nunca impediu que os curiosos se aproximassem, atraídos pelo mistério que pairava como um feitiço sobre o lugar. Alguns juravam ouvir vozes sussurrando nomes, enquanto outros relatavam vultos impossíveis de explicar. Seria apenas imaginação? Ou algo mais sombrio espreitava além daquela fronteira proibida? A história da porteira era antiga, remontando aos primeiros colonos que desapareceram sem deixar rastro. Os mais velhos falavam de pactos selados com sangue, enquanto as crianças cochichavam sobre um guardião invisível, de olhos ardentes e presença opressiva. Quem conhecia a região sabia que ninguém se atrevia a contestar os avisos. Ainda assim, havia quem não acreditasse, jovens destemidos ou tolos que riam do inexplicável. Foi exatamente essa mistura de coragem e incredulidade que levou 3 amigos a desafiar o proibido, numa noite onde a lua cheia parecia zombar do destino. Lucas, sempre o líder, era cético. Não passa de uma história boba para assustar criança, dizia enquanto arrastava os amigos, Marina e Rafael, até o local. Marina, por outro lado, sentia o peito apertar. Algo na escuridão da porteira parecia observá-los de volta, como se os próprios olhos da noite os vigiassem. Rafael, o mais quieto do grupo, carregava uma lanterna, mas suas mãos tremiam levemente. Ele jamais admitiria, mas histórias de assombrações sempre o deixavam desconfortável. Com passos incertos, os 3 se aproximaram, enquanto o relógio marcava o exato momento da meia-noite. O vento mudou. Antes calmo, agora uivava como um lamento distante, balançando a porteira de forma ritmada, como um batimento cardíaco lento e ameaçador. Lucas riu, desafiando o medo que parecia enraizar os outros no chão. Viu? Não tem nada aqui além de vento e madeira velha, disse, empurrando a porteira com força. O rangido que ecoou não era natural. Era mais profundo, como se algo, ou alguém, tivesse acabado de acordar do outro lado. Marina sentiu a garganta secar, enquanto Rafael deu um passo atrás, murmurando algo sobre voltarem para casa. Mas o destino, já traçado, não seria interrompido por precauções tardias. Quando a porteira abriu, revelando o campo além, a paisagem mudou. O mundo parecia o mesmo, mas não era. O ar, antes frio e úmido, agora tinha um calor sufocante, como se o chão estivesse respirando. A lanterna de Rafael piscou, iluminando árvores que não deveriam estar ali, inclinadas em ângulos impossíveis. Lucas, no entanto, avançou sem hesitação, murmurando algo sobre o não cair em truques da mente. Marina o seguiu, embora cada fibra do seu ser gritasse para recuar. Os primeiros passos pareciam normais, mas o som dos seus pés no chão não era. Era abafado, como se estivessem andando sobre algo oco, ou vivo. Marina segurou a mão de Rafael, que finalmente murmurou: "Isso tá errado. A gente não devia estar aqui." Lucas apenas riu, mas sua risada foi engolida por um som mais profundo, um eco grave, vindo de todos os lados e nenhum ao mesmo tempo. Eles estavam sendo observados. Mais do que isso, estavam sendo chamados, atraídos para algo que não podiam entender. Quando olharam para trás, a porteira não estava mais lá. O campo, com sua familiaridade desconcertante, parecia se estender infinitamente. Lucas deu de ombros, como se não fosse nada. Alucinação coletiva, disse, tentando soar confiante. Mas seus olhos traíam a ansiedade que começava a crescer. Marina, agora em completo silêncio, percebeu algo estranho nas sombras. Não eram apenas sombras, elas se moviam, mas sem um padrão lógico, como se respondessem à presença deles. Rafael desligou a lanterna. A luz, ao invés de ajudar, parecia irritar o que quer que estivesse ali. O relógio no celular de Lucas, que ele conferia compulsivamente, estava congelado na meia-noite. Cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade, enquanto sons inexplicáveis, risadas, passos, e algo como roçar de garras, começaram a cercá-los.
O grupo estava preso em algo muito maior, muito mais antigo e perigoso do que imaginavam. O que havia além da porteira não era apenas uma lenda. Era real, vivo e profundamente proibido. Os ecos das risadas começaram a se intensificar, como se o vento os carregasse em uma dança macabra. Marina, com os cabelos arrepiados e o peito apertado, tentou entender o que estava acontecendo, mas suas tentativas de raciocinar eram inutilizadas pelos sons que se multiplicavam ao redor. Rafael estava pálido, os olhos arregalados, fixos em algo que se movia na escuridão à sua esquerda. Vocês estão vendo isso? Ele gaguejou, mas ninguém respondeu. Lucas, que ainda parecia cético, virou-se para olhar. As sombras, até então inofensivas, agora pareciam se alongar em direção a eles, como tentáculos em busca de um novo hospedeiro. Não se preocupem, é só um truque da mente, disse Lucas, mas sua voz, antes firme, soava fraca e tensa. Ele sabia que algo estava errado, muito errado. A escuridão à sua frente não era mais apenas uma ausência de luz. Ela se tornará um abismo, um convite para algo distante, porém imensuravelmente próximo. Marina, apertando o braço de Rafael, sentiu o gosto amargo do medo se espalhar pela garganta. O ar estava mais pesado, abafado, como se o próprio campo estivesse se fechando sobre eles. Eles estavam sendo observados, e sabia que não era mais por simples olhos humanos. Os passos deles, uma vez firmes, agora eram hesitantes, quase como se o chão estivesse os desafiando a dar cada passo. De repente, o som que o cercava se calou. O silêncio foi profundo, como o vazio de uma caverna esquecida. Não havia mais vento, não havia mais risadas. Apenas o som do coração de cada um deles batendo freneticamente em seus ouvidos. Foi quando Lucas parou de andar, seu rosto pálido refletindo uma expressão que nenhum deles jamais imaginaria ver. Eu ouvi algo, ele murmurou, e foi o suficiente para que todos se congelassem no lugar. O som que Lucas ouvirá era o sussurro de vozes, baixas, quase imperceptíveis, mas vindas de todas as direções. Algo que não poderia ser reproduzido por nenhum ser humano. A cada respiração, os murmúrios se intensificavam, e parecia que a própria terra os engolia. Marina, tremendo, olhou para as árvores ao redor. Elas não estavam ali antes. As formas nas sombras pareciam mais definidas agora, mas, de alguma maneira, ainda assim distorcidas. Rafael, com as mãos suadas, estendeu o braço para Lucas, tentando puxá-lo para longe, mas algo o impedia. Era como se o próprio terreno o segurasse, como se o chão tivesse se tornado uma prisão. O ar ficou ainda mais pesado. As árvores à sua volta, antes invisíveis ou em sombras, agora estavam tão próximas que parecia que estavam se fechando sobre eles. De repente, o farfalhar de folhas se tornou um rugido distante, um som que vinha de algo muito maior que os simples ventos. Era o som de algo se movendo por entre as árvores, mas não eram folhas que estavam se movendo. Era algo, vivo, algo que respirava e se arrastava. Lucas, na tentativa de se afastar, tropeçou e caiu de joelhos, um frio gelado percorrendo sua espinha como uma corrente elétrica. Foi nesse momento que Marina viu a figura. Não era humana, não de todo. Ao longe, através da névoa espessa, um ser encapuzado emergia, sua forma indistinta, mas a presença dela tão forte que parecia se materializar no espaço. Ela não via com seus olhos, mas sentia, como se a própria alma fosse tocada por aquela entidade. O ser estava parado, observando-os, e parecia impossível mover os olhos de onde estava. Mas, como se os atraísse, seus olhos se fixaram naquilo que parecia ser uma sombra movendo-se entre as árvores. Lucas, sem perder a compostura, levantou-se, tremendo, e deu um passo em direção ao desconhecido. Não! Vamos embora agora, gritou Marina, mas sua voz parecia abafada pelo som ensurdecedor que começava a encher seus ouvidos. A lanterna de Rafael piscava, sua luz intermitente parecia querer apagar tudo ao seu redor. Uma sensação de desespero começou a tomá-los. Estavam sendo puxados para a escuridão. Eles estavam indo em direção a algo, ou alguém, mas a pergunta era: o que ou quem os aguardava naquela noite sombria? Mas, antes que pudessem fazer mais qualquer movimento, a sombra na frente deles se contorceu. Não foi um movimento fluido, mas algo grotesco e incomum, como se a própria realidade estivesse se distorcendo para criar algo que não deveria existir. Um som baixo, como o rosnado de algum ser indescritível, ecoou ao longe. Algo os estava rodeando, mas o quê? O que estava espreitando além das árvores, entre o nevoeiro que agora parecia engolir o campo? O pavor estava tão denso que quase podia ser tocado. Era como se o medo se tornasse palpável, uma presença que os envolvia. Eles haviam passado de simples curiosos para caçadores, ou, pior ainda, para presas. Mas quem?
Ou o que caçava todos naquela noite? A resposta estava mais próxima do que imaginavam, mas ainda assim, muito além do alcance de suas mentes. O ar parecia pulsar ao redor deles, e as sombras se estendiam como se ganhassem vida própria. As árvores, agora completamente distorcidas, pareciam se curvar para observar os intrusos. O campo, que antes parecia uma paisagem familiar, se transformará em um lugar hostil, governado por forças além da compreensão humana. Lucas, com a voz rouca, tentou se orientar, mas as palavras lhe escapavam, como se uma presença invisível as absorvesse antes que saíssem de sua boca. Estamos perdidos, não estamos. Ele sussurrou, e sua pergunta foi respondida apenas pelo som do vento, que agora soava mais como um grito. Marina, com o coração acelerado e o peito apertado, sentiu o peso do medo tomando conta de seu corpo. Cada passo que davam parecia ser uma tentativa em vão de escapar daquilo que o cercava. Olhou para Rafael, que estava parado, os olhos fixos em algo à frente, mas não conseguia ver o que ele via. Não podia. A presença ao redor deles era sufocante, e, por mais que tentassem ignorar, a sensação de estar sendo observado se tornava insuportável. Algo se aproximava, algo que não deveria existir. De repente, a silhueta do ser encapuzado se aproximou, sem que fosse possível identificar seus detalhes. Era como se a figura estivesse feita da própria escuridão, movendo-se com uma fluidez que desafiava as leis da física. Lucas, desesperado, deu um passo para trás, tentando chamar seus amigos para correr, mas as pernas pareciam pesadas, imobilizadas pela presença. O medo era agora uma realidade tangível, que os prendia ao solo, impedindo qualquer reação lógica. A única coisa que podiam fazer era aguardar o inevitável. O ser encapuzado levantou a mão, apontando para Lucas. Seus olhos, ou o que quer que estivesse dentro daquela escuridão, brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Não havia rosto, apenas uma neblina densa onde o semblante deveria estar. Foi então que a verdade se revelou. Eles não estavam apenas perdidos no campo, estavam perdidos no tempo, em uma realidade onde os vivos e os mortos se entrelaçavam. O que aguardava por eles além da porteira não era uma criatura comum. Era um guardião, uma entidade que vigiava aquele território desde o início dos tempos. Rafael, com uma coragem que ele próprio não sabia que possuía, deu um passo à frente. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a realidade ao redor deles começou a desmoronar. O chão, que antes parecia sólido, agora se abria em fissuras, e uma luz de um tom sombrio começou a emanar do centro, como se algo estivesse prestes a ser revelado. As vozes começaram a falar, não mais em sussurros, mas em gritos distantes, como se fossem as próprias almas perdidas que tinham se aventurado além da porteira no passado. Marina, com os olhos arregalados, começou a perceber algo que não podia explicar. Ela sentia uma ligação com aquele lugar, como se fosse uma parte do seu próprio destino. As sombras não eram apenas sombras. Elas eram lembranças, ecos do passado, que se distorciam e se fundiam em algo que nem ela nem seus amigos podiam entender. O medo, agora, não era mais apenas uma sensação. Era uma presença, viva, pulsando junto ao ritmo de seus corações. O ser encapuzado deu um passo à frente, e, pela primeira vez, Marina conseguiu ouvir sua voz. Era uma voz suave, quase sibilante, que se arrastava pelas bordas da mente. "Você tem coragem de enfrentar o medo?" ela perguntou. A pergunta não era um desafio. Era uma sentença, um convite. Um convite para cruzar a fronteira entre os vivos e os mortos, entre o real e o sobrenatural. O que aconteceria a seguir era algo que nenhum deles poderia prever. Eles estavam à beira de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. O campo, agora envolto em uma névoa densa, parecia se fechar ao redor deles, como se o próprio mundo estivesse tomando forma e os engolindo. A luz que emanava das fissuras no chão começou a brilhar mais intensamente, iluminando os rostos dos três amigos com uma luz que não parecia deste mundo. O que aconteceria depois? Estariam prontos para enfrentar o verdadeiro mistério da porteira, ou seriam consumidos por ela, como tantas almas antes deles? Mas antes que pudessem decidir, tudo se apagou. O campo, a figura encapuzada, as árvores distorcidas, tudo desapareceu na escuridão. E, com um grito mudo, os três desapareceram também, deixando para trás apenas o eco do medo, que, agora, estava à espera de novos curiosos que se aventurassem naquele lugar proibido. Agora que você conheceu os mistérios que se escondem à meia-noite na porteira, a pergunta que fica é: você terá coragem de voltar? O medo, como vimos, não é algo que se pode simplesmente ignorar ou deixar para trás. Ele nos molda, nos desafia a enxergar o desconhecido de uma forma que nunca imaginamos. Mas será que é o medo que define quem somos, ou a coragem de enfrentá-lo que nos transforma? A resposta está com você.
O que faria se estivesse no lugar de Marina, Rafael e Lucas? Será que o mistério, por mais tentador que seja, vale a pena? Ou talvez o terror que aguarda além da porteira seja algo que só os mais corajosos são capazes de compreender? Desafie seus próprios limites e pergunte-se: o que você faria se estivesse diante de algo inexplicável e sombrio? Agora, mais do que nunca, é hora de olhar para o desconhecido com outros olhos. Não se limite ao que está diante de você, pois o verdadeiro mistério começa onde sua mente hesita. Se você se sentiu atraído por esse enigma, inscreva-se no canal e ative as notificações. O mundo está cheio de segredos, e nós estamos apenas começando a explorar os mais obscuros. Prepare-se, porque o próximo mistério está prestes a ser revelado, e você não vai querer perder.